Vamos lá. 13ª questão da UFRGS 2016, tá? Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, opera na sua máxima eficiência. Então, sempre que ele falar em máxima eficiência, quer dizer que ele está utilizando a eficiência de Carnot, né? Ele está equiparando essa máquina a uma máquina de Carnot, tá? Professor, quais as implicações disso? É o seguinte, primeiro, a eficiência ela pode ser calculada por essa fórmula, ó. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. É a principal implicação, tá bom? Então vamos lá. Extraindo o calor de um reservatório em temperatura de 527 graus Celsius e liberando o calor para um reservatório em temperatura de 327 graus Celsius. Para realizar um trabalho W de 600 joules, o calor absorvido deve ser D. Então vamos lá. Quais são os dados que nós temos? Primeiro, temos a temperatura da fonte quente, que é 527 graus Celsius. Depois temos a temperatura da fonte fria, que é 327 graus Celsius. Temos o trabalho realizado, que é de 600 joules, e queremos saber o calor emitido pela fonte quente, ou seja, o calor absorvido, né, pela máquina térmica. Então vamos lá. Primeiro, temos que transformar aqui essa temperatura para Kelvin, porque não podemos trabalhar com temperatura em graus Celsius, tá? Como é que a gente faz? Nós somamos com 273. Sempre que você vir um 527, 427, algum número terminado em 27, você fica alegre, porque ó, 73 mais 27 já dá 100. Então fica 500 mais 200 mais 100, que dá 800 Kelvin. Então essa é a temperatura da fonte quente, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, 273. Então fica ó, 27 mais 73 dá 100. 300 mais 200 mais 100 dá 600 Kelvin. Então essa é a temperatura da fonte quente e essa é a temperatura da fonte fria, tá bom? Como queremos a quantidade de calor recebida pela máquina, e onde é que a gente acha isso? Lá no rendimento, tá? Porque a gente já tem aqui o trabalho. Vê só. Rendimento de uma máquina, qualquer tipo de máquina, é sempre o trabalho realizado por essa máquina dividido pela quantidade de calor recebida, tá bom? Então, ó, nós temos o trabalho, tá? E para achar a quantidade de calor, a gente tem que saber o rendimento. Então, vamos atrás do rendimento. Como nós sabemos que é uma máquina de Carnot, então o rendimento é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, o rendimento da máquina vai ser 1 menos. A temperatura da fonte fria é 600. A temperatura da fonte quente é 800. Posso cancelar os zeros aqui. Cancelo por 2 dá 3, por 2 dá 4. Então, fica N, vai ser 1 menos 3 quartos, tá bom? Professor, 1 menos 3 quartos dá quanto? Isso aqui vai dar, caras, ó, porque 1 pode ser 4 sobre 4. Então, fica 1 quarto. Ou seja, um rendimento aí de 25%, ou em número decimal, 0,25, tá? Achei o rendimento, que é de 0,25, agora eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó. 0,25 é igual ao trabalho, que é 600, dividido pela quantidade de calor emitido pela fonte quente. Então fica, a quantidade de calor emitido pela fonte quente vai ser 600 dividido por 0,25, tá? Professor, isso aqui dá quanto? Cara, é bem simples, tá? Trabalhar com o número decimal na divisão pode lhe dar um pouco de trabalho, mas imagine que isso aqui é uma fração. Por exemplo, aqui 1 quarto, tá? Que é a fração referente a esse número decimal. Então, ó, onde tem 0,25, eu coloco 1 quarto, para você não precisar usar a calculadora. Aí eu faço o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, ou seja, tudo que era em cima vai para baixo e tudo que estava embaixo vai para cima. Então vai ficar a temperatura da fonte quente é 600 vezes 4 sobre 1, tá? Aqui embaixo fica 1 também. 600 vezes 4 dá 2.000
2.400 joules. Ou, se você dividir por 1.000, 2,4 kJ, tá? Que seria o item A.